bom dia, paz do Senhor Jesus, galerinha, bom dia a todos. Gente, hoje o meu tema de hoje eu não tô com a Bíblia aberta aqui para vocês, gente, e sim para dar o meu testemunho, né? Um testemunho de fé, um testemunho que com certeza vai impactar muita gente. De, de 7 a 8 anos, gente, atrás, mais ou menos 8 anos. Eu não sei bem, eu não lembro bem a data certinha, gente, para falar para vocês. Mas eu sei que a minha filha, Amanda, minha caçulinha, tá com 8 anos, ela fez em março, e ela tava com 10 meses quando aconteceu isso. Então, gente, meu testemunho é sobre... Primeiro eu quero deixar uma palavrinha, gratidão a Deus, né? Pelo ar que respiramos, pela vida que Deus nos dá, né? Todo dia, né, gente? Nos sustenta ao amanhecer, ao anoitecer, durante o nosso sono. Nosso Senhor, Ele está sempre conosco, nos cuidando, mesmo no silêncio, gente, mesmo quando a gente não vê o cuidado, mesmo quando a gente não sente o cuidado de Deus, mas Ele está ali sempre para nos acolher, né, nos aconchegar nos braços dele e com a proteção santa, divina, poderosa que ele tem para nós. Então, gente, o meu testemunho hoje é muito difícil para mim, quero dizer para vocês que é muito difícil para mim ter que relembrar todo esse momento que eu passei durante esse período, né, desse testemunho que eu vou dar. Foi muito, assim, gratificante a Deus, né, uma honra muito grande, ao mesmo tempo muito doloroso, né, gente? Porque passar por esse testemunho enorme que eu vou falar agora, muitos aqui vão ficar, assim, impressionados, mas não é historinha não, viu, gente? É real mesmo. Por isso eu sou muito grata a Deus, por isso eu venho aqui sempre que eu posso pregar a palavra de Deus, né? Porque é muita gratidão. Eu creio que Deus me deu essa chance de vida, porque é sobre minha vida, viu, gente? É sobre minha vida. É uma vida que eu nasci de novo. Então, se Ele me permitiu nascer de novo, foi para mim fazer a diferença, né? Levar a palavra dele, né? Levar o amor ao próximo, a união, ajudar, né, gente? É muitos de alguma forma. Eu quero pedir desculpa pela imagem, assim, tá um pouco meio de qualquer jeito, gente, mas lindo mesmo tá essa que eu deixei aqui na tela, gente. Essa barulhinho de chuva aqui, ó, gente, com um hino de louvor, tela de fundo, né? Tô aqui na minha casa, na sala da minha casa, aqui para pregar o meu testemunho para vocês, né? Então, sem enrolação, gente, vamos lá. É sobre a alma, gente, a salvação da nossa alma, é sobre nós ser grata a Deus e fazer tudo para que um dia, qualquer momento a gente pode ir embora, gente. E a gente não nasceu para semente aqui nessa terra que nós pisamos, né? Nós estamos aqui de passagem. Então um dia a gente pode ir embora. E a minha reflexão de hoje é esse lindo testemunho que eu quero deixar para vocês. Desde já agradecer quem acompanha no meu canal, que ainda é novo, né? Tá muito pequenininho, gente, mas eu não tô aqui para ganhar like, nem para crescer canal, assim, de prosperar, nada disso, gente. Eu tô aqui para pregar a palavra de Deus do fundo do meu coração, levar o que eu sei de Deus para as pessoas, né? Eu senti vontade, gente, de abrir esse pequeno canal, né, onde com fé em Deus vai levar a palavra para muita gente, para poder ajudar. E tudo que eu falo aqui é verdadeiro, graças a Deus, não uso em vão palavras, tem que ser tudo verdadeiro, porque a palavra de Deus não se brinca, gente. Não podemos se brincar com a palavra de Deus, né? Então vamos lá, gente. Eu não lembro bem o ano, gente, igual eu tô dizendo. A data assim do mês também, assim, certinha para falar para vocês. Sei que meu testemunho, eu vou contar o que eu passei, gente. Não repara que minha cabecinha mesmo é meio esquecida. Aí, gente, foi assim. Eu peguei, eu é dolorido alguma parte, eu vou ter que pular, gente, porque eu tava em outro relacionamento e agora, graças a Deus, Deus me concedeu um casamento.
muito bom, estável, né, com outra pessoa maravilhosa que eu, assim, namorei, né, gente, primeiro, e nós é amigo de infância. Eu namorei uns 3 anos e pouco com ele, 3 anos primeiro, para depois a gente se casar, porque eu tinha muito trauma, gente, já fui casada. E eu não fui tão, assim, feliz no meu outro casamento, gente. Então, nesse casamento que eu não fui muito feliz, eu tava com a minha filhinha Amanda, né? Tive ela com esse relacionamento. Ela tava bebê, gente. Aí a gente teve uma confusão lá, um pequeno atrito, gente. Que a vida não é só a maravilha, como as pessoas vê nas câmeras, a gente também tem as lutas, né? E aí eu tava muito nervosa, gente. Sei que eu caí lá de mau jeito e bati minha mão, gente. Minha mão direita. Aí eu quebrei minha mão, gente, só que eu não sabia. Doía muito, assim, doía, latejava. Aí minha mãezinha, que Deus o tenha, que eu perdi ela no ano passado, gente. Mas ela era sempre uma amiga, companheira, sabe, muito carinhosa. Enfim, gente, eu ainda vou falar muito sobre a minha mãe aqui também. Aí, gente, inclusive minha mãe também tem muito testemunho da vida dela, né, gente? E para mim contar para vocês que ela não tá aqui entre nós para contar, mas eu vou contar uma hora dela, do meu irmão também, viu? Eu vou ter oportunidade de abrir aqui para falar para você. Mas hoje é o meu, gente. E aí, gente, eu caí, bati minha mão e eu fiquei uns 3 dias com essa mão doendo mesmo, assim, onde eu não aguentava de dor. E inchava, ficava roxa dentro da palma da mão, assim, gente. No meio da palma da mão doía muito. Aí eu ficava pensando, gente, o que será que tá acontecendo, né? Aí quando eu, gente, fui assim, minha mãe até tava na cidade, ela morava na fazenda e ela ficou lá comigo, na minha casinha lá e depois eu fui para casa dela também, porque devido a esse pequeno desentendimento com o pai da minha filha, aí eu saí de casa, fui para casinha da minha mãe. Aí ela, minha filha, e essa mão e tal, e eu, mãe, eu não vou poder ir no médico, eu tenho a neném para cuidar e tal. E ela não fica neném pra você ir no médico. E aí eu não fui, não, gente. Fui adiando. Na hora que fez o terceiro dia, minha mãe tinha que retornar pra fazenda pra cuidar da casa dela, do esposo dela, né, que ficou lá. Aí ela pegou, que ela alugava um barraquinho na cidade, gente, e vinha de vez em quando direto arrumar coisas, fazendo exame, um monte de trem, até inclusive. Depois eu vou falar sobre isso em outro vídeo, gente. Aí, gente, eu peguei e resolvi, né? Falei, minha mãe despediu de mim e foi pra fazenda. E eu fui seguir, arrumei, falei, quer saber? Vou no hospital, porque essa mão tá doendo demais. Cheguei lá, gente, chegando lá, minha mão tinha quebrado. A doutora fez tudo que é exame e fez um raio-x. Constou uma quebradura na minha mão, gente, dentro da minha mão, muito grave. Aí eu peguei, tava inchada, roxa, né? Eu liguei, e aí ela, mas dona, e a senhora não pode ficar no hospital com essa criança, ainda tá pequena e tal. Só vai ter que, não tem um parente pra ir com a senhora? E eu falei, não tem. Minha mãe é a única que podia ficar, mas ela retornou pra fazenda, ela não tá aqui na cidade. Aí, gente, ela pegou, a doutora, me dá o número da sua mãe, ligou pra minha mãe, falou, dona Divina, eu tô aqui com a sua filha e ela tá com a mão quebrada e não tem ninguém pra ficar com ela. Tem como só retornar e tal? E ela falou, não tem, porque eu acabei de chegar na fazenda, é difícil demais para ir. Gente, lá onde minha mãe morava, é muito difícil acesso para sair. Ela não tinha, assim, um automóvel para andar, para retornar, né, gente? Aí eu tive que dar meu jeito. Aí eu liguei pro vô da neném, mais a avó dela. E a avó dela, gente, muito carinhosa, muito atenciosa, mas o vô dela sempre foi, né? Sempre me ajudaram muito. Eu tenho muito que agradecer a Deus de ter eles na minha vida, gente. Porque mesmo eu mais o filho deles não ter dado certo, eles sempre me dão assistência, sempre cuida de mim, né? Então eu sou muito grata a Deus por ter eles na minha vida. Para mim, eles é minha família. A gente tem alguns atritos, sim, já teve. Mas eu amo eles como é minha família, gente. Então por isso eu prego aqui toda a verdade, sabe? Que a gente não pode ser duas caras, gente, não ter dois pensamentos. Tem que ter gratidão a Deus por tudo, né? E também saber amar o próximo, mesmo na hora das dificuldades, dos defeitos, né? Das falhas, porque somos todos falhos. Eu falho, você falha, outros falham. E é isso, gente. Mas temos, né, todo dia que consertar e ser melhor. Aí então, gente, voltando no assunto do testemunho, eu peguei e aí minha mãe não podia ir, aí minha ex-sogra, né? Perdão.
Mas o vô da neném, né? Eles foram até o hospital e buscou a neném. Aí eu segui viagem sozinha, e Deus. Eles me encaminharam já às pressas, porque já estava atrasado, né, gente? Que eu tinha descobrido 3 dias depois que eu quebrei a mão. E aí já me encaminhou para Séries, cidade que tem próxima aqui onde eu moro. E aí eu fui, gente, os melhores médicos me atenderam, foi super carinhoso. E aí fizeram a cirurgia, deu tudo certo. Mas na hora de eu acordar, gente. Ah, tá. Aí, gente, deu tudo certo. Graças a Deus. Aí eu retornei para casa, fiquei lá lutando com essa mão. Aí o pai da neném, a gente, como a gente tinha só dado uma pequena discussão e tal, nós não tínhamos separado, né, gente? Eu tava. Aí eu voltei para casa e fiquei lá. E ele até pagou gente para arrumar a casa um bocado de dia. Inclusive minha mãezinha foi lá, deu uma força pra gente, né? Uns dias depois. Lavou roupa, organizou pra mim. Aí depois eu falei, não chega de ficar molando os outros, eu vou tentar com essa mão assim mesmo. Aí eu ia segurando, gente, firmando devagarzinho com a mão quebrada, assim, segurando com a mão esquerda. E eu aprendi a lavar vazia, uma casa, limpar a casa, tudo com a mão esquerda, gente. Foi um sofrimento, mas graças a Deus eu consegui. Aí até aí tá bom, né, gente? A hora que fazer esse... Acho que é 45 dias, alguma coisa assim, gente. Eu tinha que retornar, porque a minha mão tava cheia de ferro, cheia de coisa segurando, sabe? Eu tinha que retornar para tirar esses ferros, que já tinha colado, já tinha dado tudo certo. Gente, aí que tá a história, viu? O testemunho chega agora, viu? Que eu tive que retornar para o hospital. Aí, chegando lá, gente, o médico foi tirar, foi tudo ok, né? Eu ansiosa e tal, para tirar logo, achei que ia dar tudo certo, que da primeira deu, né? E eu não sei se eu tenho problema no coração, gente, que eu nunca fiz exame. Mas eu sempre sinto uns trem que acelera, assim, que coisa, e fadiga eu, assim, que eu quase vou dar um troço. Que Deus me livra, né, do mal, gente. Aí, gente, eu peguei e pensei, né, que talvez podia dar errado e tal, cirurgia, mas eu peguei com Deus, continuei, né, na minha luta, na minha fé. Aí fez, gente, aí eles tiraram os trem, tudo. Na hora de eu voltar, gente, que esse é da gente, esse sedou eu dormi, gente, não vi nada. Na hora de eu voltar, acordar da cirurgia, gente, é que foi o erro. Deu uma parada cardíaca em mim e os aparelhos começou. Os aparelhos tava tudo normal, pim, pim, pim. Gente, ele começou a acelerar os barulhos mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, até ficar muito rápido. Aí ele, pim, caiu, gente. Aí eu peguei, eu ficava na mesa de cirurgia assim, quando eu fui acordar, fazendo assim. Não dava, gente, não tinha fôlego. Gente, foi assustador. E eu falei, é meu fim, meu pai, eu não quero ir embora agora. E, pelo amor de Deus, não me leva, não me leva agora. Eu quero ver meus filhos crescer, me dar neto. Porque eu tenho 3 filhos homens, gente, já rapazinho. Um de 11, tá, vai fazer 12 em outubro. Um de 17, que fez 17 em julho. E o mais velho, meu, 19 anos, gente. E aí, gente, eu tinha vontade demais de ver meus filhos ficar adultos e me dar neto e tal. E eu não era batizada, gente. Meus pais criou a gente na roça e a gente não tinha condição de estar saindo e só que a luta na roça e meu pai foi deixando, não batizou a gente. Vocês veem, gente, eu tava com 32 anos, para 33 anos, gente. Quando aconteceu isso, e eu pensei, uma vez eu tive uma visão que eu ia falecer com 30 anos, gente. Eu fiquei assustada, eu pensei, é hoje, porque eu tô com 32, 2 anos se passar. Aí eu tava falecendo mesmo, gente, não tinha fôlego, não tinha nada, eu puxava, não dava nada, que a sensação de morte, eu já tava morta, bem dizer. Não tinha fogo nenhum, gente. Aí quando eu tentei a última vez, assim, que acabou mesmo o suspiro, minha lágrima rolou assim, gente, no rosto, ó. E eu só falei assim, Senhor, 3 pedidos, eu não quero ir, porque eu quero ver meus filhos crescer, me dar neto, eu quero batizar. E minha mãe vai sofrer muito, porque mas minha mãe era unha e carne, gente. Inclusive é uma dor muito grande que eu carrego, minha mãezinha foi-se embora. E eu chorei muito, pedi a Deus até para me levar com a minha mãe, gente, na hora do desespero, aquele choro de dor, que é uma dor terrível perder a mãe da gente, alguém da família assim muito próxima, gente, é uma dor terrível. Quem passou por isso ou tá passando, gente, sabe o que eu tô falando. Mas que Deus nos livre, todos nós, nossos filhos, nossa família, todos nós, gente, toda a humanidade deste mundo.
de dores terríveis como essa. Aí, gente, eu peguei e fiquei, gente, apavorada e acabou, sabe? Eu faleci. Eu falei, é meu fim, entreguei, parti. Desfaleci lá, gente. Na hora, gente, que acabou mesmo, assim, eu senti algo leve saindo do meu corpo. Era a minha alma, gente. Eu desfaleci. Vocês acreditam que eu desfaleci? Eu faleci lá na mesa de cirurgia, gente. E minha alma saiu do corpo e foi aquele trem leve e só ficou o corpo para trás lá. Aí foi tipo um sono, gente. Um sono e um sonho, sabe? Aí eu fui-se embora e fui assim, carregada, tipo, num vento, um trem. E era minha alma indo embora, gente. E ela ia para um lado escuro, tudo escuro, gente, tudo escuro, tudo escuro. Eu ainda não estava bem no caminho da fé que eu tô hoje, viu, gente? Agora Deus me restaurou, eu tô uma benção, graças a Deus. Eu nunca fui custosa, nunca fiz trem errado, nunca envolvi com coisa errada, gente, jamais. Mas todos nós somos falhos, eu já tive alguns pecados, né? Tipo, já falhei no passado mais jovem, meu casamento, namoro, gente, já falhei, né? É um pecado que eu levo uma culpa até hoje, mas Deus me perdoe. Deus sabe que jamais eu teria coragem. Então, gente, eu peguei e esfaleci e fui embora. Aí quando chegou num lugar escuro, escuro, gente, que tinha um buraco assim, enorme, escurão assim, tudo vermelho, tipo umas cortinas de tecido, gente. Aí eu ia pra esse buraco, aí uma coisa me puxou, que não era pra lá não, que eu ia pro outro canto. Aí eu caí num lugar tudo branco, gente, tudo branco, branquinho, branquinho. Aí quando eu cheguei nesse lugar assim, que eu senti uma paz, aí eu voltei pro corpo. Voltei, gente, voltei, como um vento. Aí eu voltei, gente. Aí eu voltei de novo pro corpo, gente. A minha alma. Ai, gente, foi aquela aflição. E eu senti que eu faleci e voltei, gente. Foi uma sensação tão grandiosa, assim, um testemunho tão grande. O tempo, assim, maravilhoso, né? A gratidão grande do Deus que eu sirvo, gente, tão maravilhoso. Que Ele me deu a vida de novo. Ele provou para mim que Ele pode tirar e pode trazer. Que Ele pode tudo, gente. Nosso Deus é maravilhoso, gente. Perdoa, gente, mas é muito triste. É muita gratidão para mim. Esse Deus que nós servimos, gente. Por isso que eu tô aqui hoje. Para falar desse Deus. Esse Deus que me deu a vida de novo. É muita gratidão. E hoje eu posso criar meus filhos, eu posso estar com eles. Eu não sei até quando que Deus vai me permitir, né, gente? Porque só Ele sabe. Eu peço a Ele que me permita ficar muito com meus filhos, gente. Para ver eles crescer, sabe? Perdão, gente, mas é só Ele que sabe, né? Quanto que Ele vai nos permitir, né? Ficar aqui. É só Ele. Mas o que eu posso falar é que eu sou grata a Deus. Agradece, gente. Mesmo que você não tá vendo o milagre, mesmo que você não tá vendo a cura, mas ela vai chegar. Porque Deus é poderoso. Bastamos nós crer, gente. Nós tem que crer. Não é falar eu creio. É você crer e confiar, esperar, sabe? A paz do Senhor Jesus, neste dia a todos, jovem, criança, idoso. Tá frio aqui, viu, gente? Tô até com a garrafa de café, que eu tava tomando café. Que Deus ilumina todos, viu? Esse é meu testemunho. Eu vim para contar pro mundo, porque eu tive oportunidade nenhuma de nenhum ministério meu de pregar esse testemunho. Hoje eu tô podendo falar aqui no meu canal. Eu espero que o youtuber e toda a galerinha possa ouvir meu áudio, meu vídeo e possa colocar no ar para muita gente, porque é verdadeiro, viu, gente? De coração, viu?
Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado. A paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Jesus te ama. Sempre.